Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, em nossa Mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Livro do Céu, volume 14, 13 de abril de 1922. A alma que vive no querer divino, vive no seio da Santíssima Trindade. Estava a rezar as minhas habituais orações, e o meu sempre amável Jesus, surpreendendo-me por detrás, chamou-me pelo nome, dizendo-me: Luísa, filha do meu querer, queres tu viver sempre no meu querer? E eu, sim, ó Jesus. E ele, mas realmente é verdade que queres viver na minha vontade? E eu, na verdade é, meu amor, não saberia nem me adaptaria a viver de outra vontade. E de novo Jesus, mas dize-os firmemente. Então, sentindo-me confusa e quase temendo, acrescentei: minha vida, Jesus, tu me fazes temer com estas perguntas. Expõe-te melhor, firmemente o digo, mas sempre ajudado por ti, e na força de tua vontade, que envolvendo-me toda não poderia fazer menos que viver em teu querer. E ele, dando um suspiro de alívio, disse: como estou contente de tua tripla afirmação. Não temas. Não são outra coisa que garantias, reafirmações e confirmações para selar em ti o triplo selo do querer das três divinas pessoas. Você deve saber que quem vive em minha vontade deve elevar-se ao alto, mas tão alto, de viver no seio da Trindade Sacrossanta. Sua vida e a nossa deve ser uma só. Portanto, é necessário, é decoroso, que saiba onde está, com quem estás, e te uniformes em tudo o que fazemos nós. E que não forçada, mas voluntariamente, com amor e com pleno conhecimento, vivas em nosso seio. Agora você sabe qual é a nossa vida divina? Nós nos divertimos muito em fazer sair de nós novas imagens de nós mesmos. Estamos em ato contínuo de formar imagens nossas, tanto que céu e terra estão cheios de nossas imagens. As sombras destas correm por toda parte,
Imagem nossa é o sol, e a sua luz é a sombra da nossa que cobre toda a terra. A nossa imagem é o céu que se estende por toda parte e que leva a sombra da nossa imensidão. Imagem nossa é o homem, que leva em si nossa potência, sabedoria e amor. Assim que nós não fazemos outra coisa que produzir contínuas imagens nossas, que nos assemelham. Agora, quem deve viver em nosso querer? Vivendo em nosso seio, deve junto conosco formar tantas outras cópias de nós mesmos. Deve estar junto conosco em nosso trabalho. Deve fazer sair de si cópias nossas, enchendo delas toda a terra e o céu. Enchendo delas toda a terra e o céu. Agora, ao criar o primeiro homem, o formamos com nossas mãos, e infundindo-lhe o alento, lhe demos a vida. Assim, tendo feito o primeiro, todos os outros têm origem e são cópias dele. Nossa potência, correndo em todas as gerações, repete as cópias. Agora, constituindo-te filha primogênita de nosso querer, é necessário que vivas conosco para formar a primeira cópia da alma que vive em nosso querer. De modo que, conforme vivas em nós, mesmo que recebas a nossa atitude e aprendas com o nosso poder a agir à nossa maneira, e quando tivermos feito de ti a primeira cópia da alma que vive no nosso querer, então virão as outras cópias. O caminho de nosso querer é longuíssimo, abarca a eternidade. E enquanto parece que se percorreu o caminho, fica muito por fazer e por receber de nós para aprender nossos modos e formar a primeira cópia da alma que vive em nosso querer. É a maior obra que devemos fazer. Por isso, muito devemos te dar, e muito te convém, e muito convém te dispor para te fazer receber. Eis a razão de minhas repetidas perguntas. É para dispor-te, para ampliar e elevar-te para cumprir meus desígnios. Isto me é tão importante que deixaria tudo a um lado com tal de alcançar minha finalidade. Por isso, seja atenta e fiel. Então, muito incrível esse trecho. Vamos lá, Senhor. Vinde, Espírito Santo, ajudar a gente a entender tudo que o Senhor está falando. Então, a Luísa estava rezando, né? E ele ficou chamando ela, Luísa, filha de meu querer, queres tu viver sempre do meu querer? Aí ele perguntou de novo, mas realmente é verdade que queres viver na minha vontade? Ainda perguntou de novo, dize-os firmemente, tem certeza, né? Firme mesmo sua resposta. E ela ficou confusa, como assim? Por que perguntar três? Porque tá perguntando 3 vezes, né? Eu digo, tu me fazes temer com estas perguntas. Expõe-te melhor, firmemente o digo, mas sempre ajudado por ti e na força de tua vontade, que envolvendo-me toda não saberia fazer menos que viver em teu querer. E ele, dando um suspiro de alívio, disse, como estou contente de tua tripla afirmação. Não temas.
não são outra coisa que garantias, reafirmações e confirmações para selar em ti o triplo selo do querer das três divinas pessoas. Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, era a resposta para os três, né? Você deve saber que quem vive em minha vontade deve elevar-se ao alto, mas tão alto, de viver no seio da Trindade Sacrossanta. Sua vida e a nossa deve ser uma só. Portanto, é necessário, é decoroso que saiba onde está, com quem estás, e te uniformes em tudo o que fazemos nós, e que não forçada, mas voluntariamente, com amor e com pleno conhecimento vivas em nosso seio. Então, Jesus, ele faz a mesma coisa com a gente. Ele pergunta, ele quer nossa afirmação, ele quer nosso sim, ele quer que a gente tenha pleno conhecimento, com amor, com liberdade. Então, assim, a gente percebe essa ação dele no nosso meio, assim, no nosso grupo, a gente estudando o livro do céu juntos, né? E a gente percebe essa ação dele, ele perguntando pra gente reafirmar, pra gente confirmar, realmente é isso que vocês querem, né? A gente percebe essas perguntas de Jesus, essa resposta que ele quer da gente, essas afirmações, essa confirmação e esse conhecer onde estamos, essa importância da gente conhecer, que ele fala aqui, né? É necessário, é decoroso que saiba onde está. A gente não pode ficar ignorante, ele não quer que a gente fique ignorante de onde, o que significa estar vivendo na divina vontade. É viver no seio da Santíssima Trindade e fazer o que está fazendo Deus. Então a gente não pode ficar assim, sem saber disso. Não ter essa consciência. Então ele vive a vida dele. Aí ele falou aqui uma coisa muito interessante. O que é a nossa vida divina? O que a gente faz? Primeiro ele fala, eu quero que vocês tenham consciência de onde vocês estão vivendo. De onde tem que estar a vida de vocês. Lá no alto. Mas tão alto, tão alto, tão alto. Você entender que você está vivendo no seio da Santíssima Trindade. Na família divina. Então, tem essa consciência. E ele pergunta, você quer realmente viver na divina vontade? Tem certeza? É isso mesmo? Porque tem que ser com pleno conhecimento, com liberdade. Ele nunca não nos deixa enganados, né? Com pleno conhecimento, liberdade. Então tá, você quer. Agora saiba o que você deve saber, qual é a nossa vida divina. O que a gente faz, né? O que a gente faz? Qual é a nossa vida divina? O que a gente está em ato contínuo de fazer? O que a gente está fazendo continuamente? Nós nos divertimos muito em fazer sair de nós novas imagens de nós mesmos. Estamos em ato contínuo de formar imagens nossas. Em ato contínuo, sempre. A Santíssima Trindade está sempre em ato contínuo de formar imagens deles. Estamos em ato contínuo de formar imagens nossas. Tanto que céu e terra estão cheios de nossas imagens. A criação é a imagem de Deus.
as sombras destas correm por toda parte. Imagem nossa é o sol, e a sua luz é a sombra da nossa, que cobre toda a terra. A nossa imagem é o céu, que se estende por toda parte. Deus está em todo lugar. O céu representa essa imensidão de Deus, que está em todo lugar. O sol é uma sombra da luz de Deus. Imagem nossa é o homem, que leva em si nossa potência, sabedoria e amor. Assim que nós não fazemos outra coisa que produzir contínuas imagens nossas que nos assemelham. Então Deus está sempre produzindo imagens dele. Agora, quem deve viver em nosso querer, vivendo em nosso seio, deve junto conosco formar tantas outras cópias de nós mesmos. Deve estar junto conosco em nosso trabalho. Deve fazer sair de si cópias nossas, enchendo delas toda a terra e o céu. Aí, beleza. Então, a gente vive, você tem que ter consciência onde você está vivendo. Você quer realmente viver na divina vontade? Sim, sim, eu quero. Você tem certeza? Eu quero viver na divina vontade. Mas você tem que ter plena consciência disso, pleno conhecimento, por isso que a gente está estudando tanto, a gente fica girando em torno de Deus para conhecer Ele cada vez mais e entender onde a gente está vivendo. Agora, qual é a vida? Você está vivendo na divina vontade, você tem que saber o que Deus faz. O que Ele faz? Ele está em ato contínuo de formar cópias dele mesmo. E Ele te quer junto nesse trabalho. Você vai fazer com Ele o que Ele faz. Cópias dele. Ah, então a gente vai ficar criando sol. Não é isso. Não é sol. Não é criação. Né? Porque a gente pode pensar, então a gente, como vai sair cópias? Como que vai sair então essas cópias? Porque ele falou que quem deve viver em nosso querer, vivendo em nosso seio, deve junto conosco formar tantas outras cópias de nós mesmos. Estar junto conosco em nosso trabalho, deve fazer sair de si cópias nossas. Então, gente, o que ele mais faz, se a gente parar para pensar, vamos pensar. O que ele mais faz com a gente é esse trabalho. O que ele mais quer fazer. Fazer cópias dele, mas nas almas. Formar a imagem dele nas almas. Então, como a gente presta atenção no quanto a gente trabalha nisso. O quanto a gente fica envolvido com isso, ou deve estar envolvido. Todo nosso ser, nossa inteligência, memória e vontade para fazer sair de nós as cópias de Deus. Com quanto Jesus trabalha no nosso meio, aqui no nosso grupo, a gente estudando para formar essas cópias, para a gente se assemelhar a Ele. Quanto Ele trabalha. Muito. Todo esse ai, Senhor, me ajuda a explicar. Eu fiquei meditando nesse trecho e fiquei olhando assim, né? Realmente é isso. É isso que a gente faz. É isso que a gente percebe o Senhor fazendo. Que Ele falou, eu fico fazendo continuamente isso. Produzindo imagens nossas que nos assemelham. Ele trabalhando na nossa alma. Muito poderosamente na nossa alma. Para a gente ser essa imagem dele e ao mesmo tempo a gente ser como ele, que vive formando continuamente cópias dele. Como, Michele? Como que é isso? A gente está estudando, a gente fica em volta de Deus, conhecendo Deus e Ele falando poderosamente com a gente e chamando nossa atenção e perguntando: vocês querem mesmo viver na divina vontade? Fica só olhando para mim e Ele sempre nos corrigindo, para a gente estar sempre olhando para Ele, mostrando
mostrando sempre onde ainda tem uma vontade nossa ali, reinando, querendo voltar a reinar e reinando. Ele sempre mostrando isso, trabalhando da nossa alma, pra gente morrer, né, para nós mesmos. Ele sempre, gente, ele sempre trabalhando nisso, formando essa imagem dele na nossa alma. E a gente junto com ele, fazendo esse trabalho de formar essas cópias. Não é isso que a gente faz quando a gente está partilhando tudo que a gente entendeu, tudo que a gente aprende com Deus, a gente partilha. A gente está aqui partilhando o livro do céu, falando dessas verdades, testemunhando como é a vida na divina vontade, para poder ajudar o outro a viver na divina vontade. Doar esse conhecimento, porque é através do conhecimento. Aí a gente vai... Jesus sempre está trabalhando nisso. E nos envolvendo nesse trabalho de formar no outro a imagem dele. De levar o outro também para viver na divina vontade. De passar... Ele faz esse trabalho em nós e ao mesmo tempo a gente vai passando para o outro. Ajudando a outra pessoa a entender o livro do céu, por exemplo. A gente fica sempre junto, não é você estudar o livro do céu sozinha, entender tudo que Jesus está falando e vivendo isso, colocando em prática tudo que ele tá falando. Não, ele nos coloca num grupo para a gente ajudar o outro também a chegar nesse conhecimento e acessar essa imagem de Deus. Então, esses dias ele nos moveu a ajudar quem estava com mais dificuldade. Quem está com dificuldade de entender, quem tem ainda muita dificuldade de falar, de expor, de compreender. É isso. É esse trabalho dele. Que a vida dele, de Deus, é formar cópias dele. E a alma que vive na divina vontade vai junto com Deus nesse trabalho de formar cópias dele. Então, quando a gente pega, fulano, vem aqui, vamos estudar junto, vamos nos ajudar, vamos você dar a mão pro outro, vamos fazer um vídeo junto, você tem dificuldade, vamos fazer junto, vamos junto entender o livro do céu. É isso, é esse trabalho de Deus, é Deus em nós fazendo isso. Quando a gente vê algumas, aí Deus vem mostrando, né? Aí na escola, meu Deus, na escola da divina vontade, o que a gente mais vê é essa ação de Deus. O que a gente mais vê na escola da divina vontade é essa ação de Deus, que está usando uma alma, que está uma alma junto com Deus, vivendo no seio da Santíssima Trindade e fazendo junto com Deus esse trabalho de formar cópias dele. Porque lá na escola Jesus está... meu Deus, ele fala poderosamente, nos instrui assim, de forma tão clara, para a gente estar sempre vivendo na divina vontade, para a gente não sair, para a gente não nos corrigindo, né? Retocando, corrigindo, mostrando onde está o problema, para poder que a gente sempre trazendo um conhecimento para a gente evoluir para essa imagem dele tá mais estampada, né? Para trazer essa evolução, esse conhecimento, essa evolução que ele falou aqui, né? Ele falou aqui, ó, é expansão. Ó, o que ele fala aqui, ó? O caminho de nosso querer é longuíssimo, abarca a eternidade. E enquanto parece que se percorreu o caminho, fica muito por fazer e por receber de nós para aprender nossos modos e formar a primeira cópia da alma que vive em nosso querer.
O caminho é longuíssimo. E enquanto parece que percorrer o caminho, fica muito por fazer e por receber de nós para aprender nossos modos. Tá vendo? Então é um trabalho longo. Então a gente percebe ele muito fazendo isso aqui com a gente. Esse trabalho de ensinar para a gente aprender os modos dele. É a maior obra que devemos fazer. Por isso, muito devemos te dar e muito convém te dispor para te fazer receber. Eis a razão de minhas repetidas perguntas. É para dispor-te, é para ampliar e elevar-te para cumprir meus desígnios. Então, a gente vê ele trabalhando muito para nos elevar, nos ampliar, para cumprir a vontade dele. Para ele tá trabalhando na nossa alma, formando a imagem dele na nossa alma. E a gente vê lá na escola da Divina Vontade isso assim muito claro. Tudo que ele fala na escola. Nos elevando, nos alargando, nos ampliando. Dispondo a gente trabalhando assim na nossa alma, corrigindo. Por exemplo, isso que ele fez esses dias. E ele vem e traz ele tipo vai trabalhando aos poucos, né, na nossa alma. E quando ele começa a falar de um assunto, ele fica nos cercando, né? Com esse tema, com esse assunto, né? Por exemplo, agora ele está falando da dificuldade que a gente tem de ler o livro do céu. Ele está trabalhando nisso. E aí a gente vê ele fazendo isso junto com a Aline, com a alma, que é o que ele falou aqui. A alma vive no seio da Santíssima Trindade. E aí ela faz junto comigo o que eu estou fazendo. Né? Ele falou isso. A alma que vive no seio da Santíssima Trindade faz junto comigo o que eu estou fazendo. Trabalha comigo, está aqui vivendo comigo. E o que eu faço, ela está fazendo. E o que ele mais faz? Formar cópias dele, imagem dele. E aí, quando ele fala que a gente, quando ele vem nos ensinar, se abaixa para nos ensinar a ler o livro do céu, como ler o livro do céu de forma mais profunda, para extrair mais ainda ali o conhecimento dele, ele faz isso junto com a alma. A gente vê com a Aline, a gente está vendo isso que está aqui no livro do céu, que ele está falando, que sempre faz junto, que a criatura que vive no divino querer, vive no seio dele, faz junto com ele o que ele faz, a gente está vendo, a gente vê assim, ao vivo. A gente contempla isso assim, palpável. Que é ele trabalhando poderosamente junto com a alma para formar essas imagens dele em nós. Entenderam? Então, assim, eu fiquei impressionada com esse trecho. Realmente é isso que acontece. A gente vê isso acontecer. Meu Deus. Aí ele tá falando esses dias, ele tá trabalhando na nossa alma. Esses dias sobre isso. Os níveis de leitura. Pra gente não ficar no superficial. A gente não ficar lendo o livro do céu de forma superficial. Não ficar só no literal ali do que está escrito, mas entender o que Deus quis dizer com essas palavras, o que Ele quis dizer com essas palavras. E além disso, o que Ele quis, qual a conclusão, né? Qual a moral da história. A gente lê de forma bem profunda e ainda conseguir ver no nível de leitura 4, conseguir enxergar essa realidade na nossa vida, na prática, na realidade. Conseguir ver o que ele está falando aqui, a ação dele, né, na nossa vida, ver isso na nossa vida.
É ficar atento na ação dele. Então, ele está pedindo muito isso. Então, trabalhando, e ele está trabalhando, não diretamente na nossa alma, só ele, né, falando no nosso coração, só a gente e o livro do céu, não, usando outra alma que vive no seio da Santíssima Trindade. Então, ele vem junto com a criatura que vive na divina vontade formar essas imagens. E essas imagens que estão sendo formadas, a gente também se une nesse trabalho para fazer as outras cópias. Nossa, é muito lindo, não é isso? E aí ele falou que a gente tem que ir trabalhando nessa questão, né, dos níveis de leitura. E aí ele mostrou também, né, nesse trabalho, junto com a Aline, ele mostrou qual é o problema, o que está atrapalhando, o que está impedindo a gente evoluir, se dispor mais ainda e não conseguir enxergar. O que é o problema da gente não conseguir enxergar ali, de não conseguir entender muitas vezes essas verdades, não conseguir aprofundar nesse conhecimento, não conseguir evoluir, dessa imagem não está sendo formada, né? Da nossa vontade que está lá, que não morre, o que está acontecendo? Aí ele mostra, tem um subjetivismo. Nossa, meu Deus, o que é isso? Aí ele vai explicar com detalhes o que é o subjetivismo, e fala na live, e fala na escola, e fala no grupo, né? O que é o subjetivismo, o que causa isso, qual que problema que traz isso, que consequência que tem viver assim, desse jeito, viver em torno de si mesmo. Aí ele fala um monte de coisa. Se ele não fala, a gente não enxerga. Então, se não tem essa ação dele ali concreta, falando, mostrando, trazendo essa luz e usando o ser humano, e usando uma alma que vive na vontade divina para fazer isso, se não é ele fazendo isso, como que a gente ia saber? A gente é cego, não consegue enxergar nada, nem um palmo na nossa frente. A gente não consegue enxergar. Aí Deus vem falar, fazendo esse trabalho longo, é um trabalho longo, né? Por isso que na escola ele fala tanto, são tantas horas, né? Falando. E a gente tem que ouvir, né? A gente ouve, se ele falar e a gente não ouvir, não vai formar a imagem dele em nós. Porque ele está lá dando instruções preciosas, mostrando ainda onde tem uma vontade humana reinando ali. E se tiver vontade humana, a vida divina foge, né? Como ele falou em outros trechos que a gente leu essa semana. Se você vive em torno de si mesma, pensando em você, a vida divina foge. E vai ter vida, é sua vida humana. Então, se ele não mostra isso, que está ali ainda, esse vício de olhar para si mesmo, subjetivismo é um vício, olhar para si mesmo, viver em torno de si mesmo. E tudo que você escuta, tudo que você pensa é pensando em você. Aí ele falou coisas incríveis, assim, sobre isso. E aí ele fala, aí beleza, ele falou através da Aline. E a gente vai e escuta ele falando. Presta atenção em cada palavrinha que ele tá falando. E tenta e entende o que ele tá falando. Ali decifra, como se fosse assim, decifra essa mensagem, né? Ouve toda a escola, ouve tudo que ele tá falando. Medita ali o que ele tá falando. Contempla ali tudo que ele tá falando. Entende mais coisas. E a gente fala. Aí a gente fala o que entendeu e partilha o que entendeu para poder ajudar as pessoas que às vezes podem não ter entendido ou entender uma parte. E todo mundo faz isso para a gente entender junto. Então, todo quando a gente ouve a escola, por exemplo, e
entende o que Deus está falando. E partilha aquilo que você entendeu. E às vezes consegue ali uma luz, mais luzes, né? Mais luzes sobre aquilo que está sendo falado. E partilha e grava isso, né? E expõe isso. Você também está envolvida nesse trabalho de formar as imagens dele nas almas. Porque quanto mais a gente trabalhar ali na luz que foi dada, por exemplo, ele falou do subjetivismo. Aí a gente vai trazer mais elementos para entender isso. Você está fazendo esse trabalho junto, que é Deus, você está trabalhando ele junto com Deus, vivendo essa vida divina, né, no seio da Santíssima Trindade, de formar cópias dele. Ele falou, você vai trabalhar, olha o que ele falou aqui, ó. Ele falou que quem vive em minha vontade, agora quem deve viver em nosso querer, vivendo em nosso seio, deve junto conosco formar tantas outras cópias de nós mesmos. Então a gente fica vivendo com Deus, no seio de Deus, formando as cópias dele mesmo. É através de nós. Ele fala usando a nossa boca, a luz que ele vem trazer. Passa por nossa inteligência e a gente fala. E aí as almas, a gente trabalha junto com Deus para formar essas almas cópias dele. Ele faz esse trabalho em nós e ao mesmo tempo ele vai nos usando, né? Morando na gente para formar essas cópias. E aí o exemplo claro disso é o que ele faz no nosso grupo, aqui. A gente vê a escola da Divina Vontade isso acontecer 24 horas. E assim, o que ele falou na escola, não é assim, não é que ele tá ali naquele momento trabalhando, só no momento que ele tá ali ao vivo, que ele tá falando ao vivo ali, através da Aline, que ele tá formando essas cópias. Não, todas aquelas verdades, todas aquelas luzes que foram faladas, todas aquelas instruções, tudo que foi falado, é para formar a imagem nele em nós. E essa verdade a gente tem que, como ele falou, tem muito o que fazer e você tem muito o que receber, então você tem que estar muito disposto. Então tudo que é falado lá, a gente tem que receber para formar essa imagem nossa. A gente recebe, então você tem que estar muito atento, ouvir com muita atenção, entender tudo e tomar posse, né? E fazer o que ele está falando. E aí a gente entra nesse trabalho também de formar as cópias, falando do que entendeu, trazendo mais elementos para elucidar mais ainda o que ele falou. Então, essa questão do que ele trouxe, né, esses dias, do subjetivismo. A gente fica ali em cima tentando entender e trazendo mais exemplos para poder as pessoas entender mais ainda, né? Então, é isso. Deve fazer sair de si cópias nossas, enchendo delas toda a terra e o céu. Então eu vou ter que parar, mas eu vou continuar ali nesse trecho. Tem mais coisa aqui, tem muita coisa aqui nesse trecho que a gente tem que extrair e entender, né? Eu vou voltar nesse trecho no próximo vídeo da escolinha. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.